Oi, meu nome é Oxalaia e eu sei, muita gente já fez vídeo falando sobre essa treta na internet. Mas acho que eu vou te falar hoje, absolutamente ninguém falou até agora. E eu vou te falar como existe um ser vivo dentro de você, como o Dux e o Ignore estão certos, se as mulheres realmente deveriam trabalhar. E ainda vou falar o verdadeiro problema que faz no seu cérebro, de uma forma diferente. Então dá o like, se inscreve e bora pro vídeo. Bom, pra começar, a gente tem que começar pelo começo. E tudo começou quando o Ignore, do canal Ignore Não Existe Mais, fez um vídeo falando que se apaixonou por uma VTuber, que é meio que a representação de uma pessoa na internet. Aí nisso ele acabou falando que se apaixonou por ela porque ela mandou um feliz aniversário pra ele, numa live dele, né, de aniversário. Aí nisso ele acabou fazendo um vídeo falando que se apaixonou por ela, né, que queria pegar 100k no YouTube pra poder conversar com ela. E nisso o pessoal acabou falando sobre o assunto, né, falando que o cara se apaixonou por uma menina que 2D, nem sabe o rosto e por aí vai. E nisso um colega dele chamado Dutz chamou o Ignore pra fazer um vídeo fazendo uma tier list de VTubers mais gostosas. Ou seja, tipo, essa VTuber aqui é feia, ou essa daqui é mais gostosa, não sei o que. O problema é que aconteceu algumas coisas que eu já vou falar mais pra frente do vídeo. E nisso, uns amigos dessas VTubers, né, viram isso, né, falando que, chamando elas de gostosas e não sei o que, e falando que eles tinham nada mais e nada menos que assediado elas. Sim, assediou um modelo VTubers 2D. Mas de qualquer forma, nisso o Twitter acabou caindo matando nos dois. O Dutz acabou fazendo um vídeo de desculpas, né? E o Ignore também fez um vídeo de desculpas, falando que não queria perder a carreira, chorando, falando sobre o assunto. E meio que foi isso sobre essa treta na internet que aconteceu. Meio que acabou tudo se resolvendo. E agora eu vou falar mais um pouco sobre. Bom, pra começar, primeiro eu tenho que te falar uma coisa. Na minha opinião, o Dutz e o Ignore estão certos, porém eles também estão errados. Deixa eu explicar melhor. Não tem nenhum problema em você fazer piada com uma pessoa, já que todo mundo é meio que figura pública e vai acabar recebendo uma piada, uma crítica ou outra. O problema é como você faz essa piada. Então, por exemplo, o alvo, o ambiente, o local, dependendo da situação. E o principal erro deles, na minha opinião, foi o alvo. Porque meio que toda piada tem um alvo, alguém que você quer criticar ou alguma coisa em específico, né? E no caso, eles meio que queriam falar de VTubers, né? De criadores de conteúdo que fazem conteúdo pra internet. E meio que tem um exagero lá no decote, alguma coisa assim. Eles vão meio que falar coisas do tipo, nossa, olha como ela é gata, porque tem isso, aquilo, ou sei lá o que. Mas a forma como eles fazem é meio que acaba dando muito errado. Um grande exemplo disso é da Tisa, que vai estar mostrando aí na tela. Ela não é uma criadora de conteúdo, na verdade é uma CEO da Leobaca, que quem não sabe é uma agência de VTubers, e que de vez em quando aparece uma vez ou outra, e meio que ela não tem um modelo VTuber. Na verdade, é uma fanart que os fãs fazem dela, que é literalmente ela na vida real. Ou seja, não é uma VTuber em si, é uma pessoa que não é necessariamente uma pessoa pública. Mas enfim, eu não vou chegar nesse ponto de dizer o que é uma figura pública. O ponto é que você entende aonde que eu quero chegar, meio que fica meio estranho e pode ser meio que ser visto como um ataque. Entende um ponto que eu quero chegar? Mas por que eu falo que eles estão certos? Porque, na minha opinião, uma pessoa errar por não saber que é errado é totalmente diferente de uma pessoa errar porque sabia que era errado, né? Então é óbvio que eles não sabiam que ia tomar proporções. Na verdade, ninguém sabia que isso ia acontecer de fato. O máximo que o pessoal ia chegar neles, né? Falar, tira o vídeo do ar, não gostei e tal, né? E acabar meio que o assunto, né? Mas não, o pessoal do Twitter tinha que fazer um alvoroço gigantesco, né? Então meio que era pra meio que ter sido resolvido no off e pronto, e acabou e nada mais, né? Então não tem nenhum problema você fazer piada com as pessoas, só que você percebeu que a pessoa não gostou, é claro que você vai parar de fazer, né? É o direito da pessoa não gostar e você tem que respeitar ela independente da situação. E outro ponto que vale ressaltar é que seria hipocrisia delas reclamarem se caso por algum momento elas fizessem um conteúdo mais 18. Aí sim, já que não faria o menor sentido elas reclamarem, sendo que elas fazem conteúdo mais 18, sendo que não foi o caso disso, a maioria nem faz conteúdo mais 18, é só um pessoal que faz conteúdo normal mesmo pra comunidade. E lembrando também que meio que teve um divisor de águas nessa treta, já que meio que não foi todo mundo que concordou. Teve muita gente que nem se importou, teve muita gente que ligou muito, né, acabou se ofendendo. Teve muita gente que simplesmente concordou com algumas partes, outras não. Teve um exagero da parte dos dois. Enfim, meio que dividiu bem a rapaziada. Então não foi todo mundo que reclamou. Foram só algumas pessoas. Isso tem que se deixar bem claro. E eu sei, muita gente vai chegar e falar, mas são pessoas públicas e que não sei o que. Mesmo assim, tem que falar e pronto, e acabou. É que não falei, cara. Tem um negócio do respeito, que você tem que respeitar a pessoa. Por exemplo, o Danilo Gentili, que eu vou dar o exemplo aqui, faz muita piada com político. O Léo Lins faz muita piada com a Thaís Carla. Só que sempre é uma crítica em formato de piada. Não que é uma piada por ser uma piada.
Tanto que você pode perceber que acho que não teve nenhuma vez que o Danilo Gentili ou o Léo Lins fez uma piada mesmo sabendo que a pessoa não gostou. É sempre alguma coisa que tem por trás da piada. E também pode ter vários tipos de formato, como um texto, uma tirinha. A piada é só a consequência da crítica à pessoa, entende? Ninguém tá zoando um político falando que ele é ruim, porque simplesmente todo mundo tá atacando ele pra merda. Mas sim porque ele fez alguma coisa de ruim. E as pessoas acabam fazendo piada sobre isso. Ou qualquer tipo de manifestação de arte ou artística. Então tem uma grande diferença entre uma pessoa fazer uma piada por conta disso e uma pessoa que simplesmente faz um conteúdo pra internet, pronto, e acabou. Isso é importante ressaltar. E sim, tomou proporções que não deveria tomar, simplesmente deveria ser seguido no off mesmo, o pessoal só ia chegar e falar, não gostamos e só tira o vídeo do ar e pronto, e acabou. Só que meio que o pessoal do Twitter acabou exagerando, né? Então meio que, como eu disse anteriormente, não foi nem as VTubers que chamaram a atenção, só foram alguns colegas dessas VTubers, né? Acho que teve um VTuber ou outro que acabou comentando, óbvio, né? Só que não foi meio que por conta dos VTubers que acabaram fazendo todo esse alvoroço. E meio que essa é a minha opinião. Mais uma pergunta veio na minha cabeça fazendo essa parte do vídeo. Por que as VTubers ficaram desse jeito? Sabe, meio com raiva e tal, por um simples modelo VTuber. E eu descobri. E se eu te falar que isso tem a ver com a mulher não ter direitos trabalhistas, ficar em casa, ser esposa troféu, não ter direito a voto? E se eu te falar mais ainda que isso tudo que eu falei da mulher, né, não ter direitos, digamos assim, faz sentido e até um bom argumento? Não sabia? Então no próximo tópico eu vou te explicar tudo isso, como isso faz sentido e até que é um bom argumento. E no final eu vou falar que se no mundo ideal esse seria o certo da mulher, literalmente ser uma esposa troféu e ficar em casa o dia inteiro. Então bora pro próximo tópico. Bom, para começar, eu vou citar um livro que se chama O Privilégio de Ser Mulher, da Alice Von, esse nome estranho aí, onde na página 49 tem uma parte do livro que depois eu vou dissecar um pouco sobre, que tá escrito o seguinte: as mulheres levam seus sentimentos muito mais a sério que os homens, e portanto têm uma tendência a se apoiar neles e cair no egocentrismo. Mais do que os homens, elas tendem a ser românticas e sentimentais, e se tornam vítimas de uma exaustão nada sadia a ser dominadas pela imaginação e pela fantasia. Bom, para te explicar um pouco melhor o que a autora quis dizer, vamos supor que um homem encontre uma árvore. Provavelmente ele vai olhar para essa árvore e pensar, tipo, essa árvore será que dá bons frutos? Será que ela cresce bem? Qual a cor dessa árvore? Ou seja, coisas teóricas. Uma mulher pode até fazer essas perguntas também, mas principalmente ela vai fazer perguntas tipo, será que essa árvore tem alma? Será que ela conta fofocas para outras árvores? Esse tipo de coisa. Ou seja, a autora defende que a mulher é muito mais sentimental que o homem, e ela acaba sempre olhando para essa parte mais sentimental das pessoas, das coisas e vice-versa. E ela acaba sendo muito mais sentimental em certas ocasiões, ou seja, quando alguém fala mal do nosso anime ou série favorito, a gente acaba ficando com raiva dessa pessoa inconscientemente, mesmo que um pouquinho. É exatamente isso que acontece com a mulher, só que é 10 vezes maior esse sentimento. Ou seja, elas acabam também ficando mais radicais, digamos assim, porque elas colocam tanto os seus sentimentos naquele argumento ou ideologia, que elas acabam seguindo firme e forte e sendo muito difícil elas mudarem de ideia. Ou seja, de forma resumida, as mulheres são muito mais sentimentais que os homens e isso pode acabar atrapalhando ou ajudando elas. Então faria sim certo sentido falar que as mulheres não podem votar, não podem ter direitos trabalhistas, terem que ser submissas aos homens, digamos assim, já que em teoria, por elas serem mais sentimentais, elas não poderiam fazer trabalhos mais racionais. Isso poderia acabar atrapalhando a sociedade como um todo ou até mesmo as pessoas. Por exemplo, votar em um político X pelo sentimento e não pelo racional, acabarem ficando muito estressadas no trabalho e acabarem meio que não focando em outras atividades. Eu lembro que tinha um estudo que falava que mulheres que trabalham no setor empresarial meio que tinham mais dificuldade para ter filhos no futuro ou se relacionar, porque meio que elas acabavam ficando muito estressadas e esquecendo dessa parte mais do amor. Eu não sei se é verdade ou não, mas faz sentido pro nosso argumento, né? Elas são mais sentimentais e acabam focando seus sentimentos mais naquela coisa ou pessoa e vice-versa. Então faz sentido as mulheres não terem esse tipo de direitos, a mulher deveria ficar em casa sendo submissa ao homem. Mas a pergunta que não quer calar, será que realmente esse é o certo a se dizer? Será que o mundo ideal, esse seria o verdadeiro papel da mulher? E a resposta para essa pergunta é que é claro que não. Óbvio que não. Porque todos nós somos seres humanos e cada um tem a vida que tem. Ninguém pode dizer o que cada pessoa deve fazer ou não. Cada pessoa tem a sua vida e cada pessoa faz o que bem entender. E não é proibindo as pessoas de fazer isso ou aquilo que o mundo vai melhorar. Isso nunca funcionou e não vai funcionar nunca. O ponto é que a gente tem que ensinar as pessoas para que elas possam tomar decisões melhores para a vida delas. Para aí sim elas se tornarem pessoas melhores. Porque muitas vezes já é difícil a gente tomar decisões na nossa vida. E a gente ainda acaba errando. Então não, esse argumento pode até fazer um sentido, só que
No fundo, cada pessoa é uma pessoa diferente, e só você pode dizer o que é melhor pra você ou não. Por que eu falei mesmo assim que as mulheres são melhores que os homens? Mesmo que na teoria os seus sentimentos atrapalham muitas vezes elas na vida normal, e até mesmo no mundo moderno, já que no mundo moderno você tem que ser rápido, não se estressar, você tem que ser isso ou aquilo, e isso acaba estressando muito mais elas do que o normal. E pra isso eu tenho que explicar o que significa ser racional, ou melhor, o que significa ser forte, como isso vai ajudar no nosso raciocínio aqui. Bom, pra eu te falar o que significa ser forte, como isso é importante, primeiro eu tenho que te falar o exemplo do dinheiro. Então, por exemplo, o dinheiro a gente usa como uma ferramenta para alguma coisa. Por exemplo, para comprar um carro, uma casa. Se você não usa esse dinheiro, é a mesma coisa como se você não tivesse nada, porque meio que o dinheiro é uma ferramenta para ser usada. E a força é a mesma coisa, você usa a força para alguma coisa ou para alguém. Só que eu não queria só me aprofundar nisso, eu queria ir um pouco mais além como eu fui antes. E eu vou dar o exemplo de Bleach, que é da luta de Zaraki versus Nohana. Primeiro a gente tem que entender Zaraki, o personagem. E bom, Zaraki no começo ele é o tipo de personagem que gosta de lutar. Não necessariamente ele tem um objetivo, que nem o protagonista ou vilão. Ele só gosta de lutar porque simplesmente gosta. Aí ele acaba perdendo algumas lutas, né? E ele quer ficar mais forte, né? Porque ele gosta de lutar, ele ama lutar. Só que ele não tem um objetivo em mente. E aí que entra o Nohana com o papel da mulher. Já que uma boa mulher acaba influenciando a boa parte do homem. E o Nohana mostra a Zaraki que ele precisa de um objetivo para ser mais forte. E aí que o Zaraki acaba se tornando mais forte ainda. Queria me aprofundar nessa parte porque o Kubo ele coloca essa força que o homem encontra é através do coito. Sim, do coito. Se você olhar as páginas bem, parece muito que eles estão fazendo um ato de prazer, esse tipo de coisa. E isso faz total sentido porque o que acontece quando um homem e uma mulher se juntam para fazer o coito? Tem o prazer e tal, mas qual é o objetivo principal que deveria ser? Fazer um filho. E é aí que entra o ponto. O homem só se torna um homem mais forte do mundo quando ele faz um filho ou uma filha. Ou quando ele usa sua força pelos mais fracos. Entende? Então meio que o Kubo quer dizer é que tem, pra você, além de ter um filho, né, porque é importante, que você só se torna mais forte quando você tem um objetivo de proteger alguém ou alguma pessoa. E é esse que é meio o papel do homem que Deus cria ou que deveria ser. E o mais fraco, como fica? Porque se o dever do homem é ser o mais forte, então do mais fraco seria do quê? E bom, e aí que entra o papel da mulher, que muitas pessoas acabam achando que a mulher é fraca, e de fato é, e isso que se torna ela melhor do que o homem. Só que eu queria que você pensasse um pouquinho o seguinte: o sentimental, de fato, ele acaba atrapalhando muito a vida das pessoas e das mulheres principalmente, deixando até elas confusas e interpretando as coisas de maneira errada e achando que, sei lá, ela, só porque o namorado antigo dela traiu, todo mundo vai trair ela. Esse tipo de coisa. Só que se isso for pro lado ruim, se for pro lado bom, isso vai trazer humildade e ela vai sempre acabar entendendo melhor das pessoas. Por isso que muitas vezes as mulheres elas são mais maduras do que o homem, porque elas entendem como as pessoas funcionam. Elas não olham meramente como objetos para as pessoas, mas sim como elas realmente são. E aí que entra a fraqueza da mulher nisso, porque essa fraqueza gera humildade e faz elas entenderem melhor o mundo. E aí que entra também o papel da criança também de novo. Que eu acho que um grande exemplo que eu posso dar nesse negócio da criança é que é da Bíblia, porque quando diz na Bíblia que a mulher condenou o mundo, ela acabou recebendo uma das melhores bênçãos, que é o dom da vida, de gerar uma vida. Já que o homem, ele só gera as coisas que no final vão acabar, que no fundo vão virar pó e ninguém mais vai se importar. Já não, a mulher, ela sempre vai criar pessoas, coisas que só Deus poderia criar. E pessoas que muitas vezes vão durar durante o tempo ou uma vida inteira. Porque enquanto o homem cria artes belas que um dia vão se degradar, a mulher cria pessoas que sempre vão ficar na mente do mundo. E isso sempre vai fazer diferença na vida de cada pessoa. No fundo, se uma boa arte não pode existir sem a mão de um belo homem, já que os homens que criaram as grandes artes, não pode existir um grande homem sem as mãos de uma bela mulher. Ou seja, de forma mais específica, enquanto o homem ele direciona a sua força para proteger aquela pessoa de algum ataque e vice-versa, a mulher meio que ajuda a curar essa pessoa de alguma doença. Ou seja, a mulher ela se torna uma verdadeira mulher de verdade quando ela tem um filho ou uma filha. E esse é o ponto principal da mulher. E assim, eu sei que muitas pessoas vão chegar e falar, mas mesmo assim é mimimi, não sei o que, dessas VTubers e não sei o que lá. E eu concordo que cada pessoa muitas vezes acaba exagerando, tipo, vai reclamar disso e tal. Mas é que eu não falei, ninguém precisa ser forte, sabe? A gente acha que por as pessoas estarem fracas ou o mundo estar mais
caótica, a gente precisa ser forte, mas no fundo, realmente as pessoas precisam mesmo? Pensa comigo, uma pessoa foi lá, gosta de um modelo, e ela fica puta. Qual que é o problema disso, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente tá tão acostumado a ser forte, ser forte, ser forte, que a gente esquece que a gente precisa ser fraco, porque a fraqueza gera humildade, gera o outro lado da outra moeda, entende? Eu entendo que as pessoas precisam ser fortes, mas é como eu falei antes, só cada um vai dizer quando que precisa ser forte ou não. E a gente, o máximo que pode dizer é tipo, cara, eu não concordo e é isso, e deixar a pessoa, porque cada pessoa vai tomar suas próprias decisões. E como eu digo mais uma vez, cara, a gente às vezes não precisa ser forte ao ponto de não ligar pra isso, sabe? Às vezes é importante a gente ser fraco. E eu sei que isso é difícil de engolir, só que é verdade. Muitas vezes a gente não precisa ser tão forte como imagina. E tá tudo bem, sabe? Porque a vida é assim mesmo. Às vezes a gente precisa ser forte, ser fraco, porque senão a gente vai acabar enfiando na cabeça das pessoas que elas precisam ser forte, isso ou aquilo, e no final elas vão acabar se distanciando do que realmente deveria ser feito, e não do que a gente acha que deveria ser feito. E sim, eu tô dando exemplo dela porque eu acabei não gostando muito de algumas atitudes dela. Eu sei que ela já tá melhorando, espero que ela melhore mesmo, só que entende como isso não muda muito no final das contas, no final do dia, e só a pessoa que vai decidir. E bom, já que eu tô falando de alguns youtubers, nada mais justo que falar de outros youtubers, né, sobre essa treta. Bom, eu vou falar do Fei e do Ignore. O Fei, ele acabou espalhando essa ideia que, eles tinham assediado elas e que não sei o que. Ele fez até um vídeo falando sobre a treta, né? E se eu não me engano, tem uma parte do vídeo que ele fala que eles cometeram todo tipo de assédio possível. Eu não lembro se isso é verdade ou não, né? Mas eu lembro que ele tinha falado alguma coisa assim. Mas eu acho que realmente tanto faz, porque ele apagou o vídeo, então tá tudo certo. E o Ignore acabou meio que ficando desesperado, achando que ia perder o canal e vice-versa. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu gosto um pouco do conteúdo dos dois. Eu só queria dar um conselho mesmo, sabe, de youtuber, tipo, canal de opinião, sei lá. Enfim, mas o meu conselho é mesmo o que eu falei já antes, sabe? Tipo, não é pra ignorar críticas, mas sim entendê-las melhor. Então o que eu peço pros dois é estudem, sabe? Entendam um pouco melhor quem são vocês pra não cometer esse tipo de erro. E isso serve pra você também. Se você quiser descobrir melhor quem é você por dentro, né? Você deve estudar, você tem que entender melhor quem é você, qual o seu destino e esse tipo de coisa. Qualquer coisa eu faço um vídeo melhor falando sobre isso. E eu até faço um desafio. Eu duvido se você todo dia não acordar e pedir sabedoria pra Deus, Deus não te dá e não muda a sua vida esse ano ainda. E até mesmo se você for ateu, foda-se, sabe? Não acreditar. Só faz esse teste e depois você me fala o que você achou. De qualquer forma é só isso. Espero que todos tenham. Inclusive eu tô com Pix. Carl Jung, um dos psiquiatras e psicoterapeutas mais importantes do mundo. Mas por que eu tô falando dele? Você já deve ter visto o termo chamado sombra, né? A sua parte obscura que você esconde das outras pessoas. E é isso que eu vou falar nessa parte do vídeo. De modo geral, nossa psicologia, ou a nossa psique, como o Carl descreve, é separado em consciente e inconsciente. Ou seja, o consciente é você e o seu inconsciente é a sua sombra. Mas não vamos imaginar a sua sombra como uma parte obscura sua. Vamos pensar de uma forma diferente. Vamos imaginar que a sua sombra é como fosse um baú. Todo hábito, gatilho ou qualquer coisa que você vê, escuta, fala ou ouve é guardado dentro de lá, a fim de ser usado em algum momento. Mas para aquela informação funcionar, que é guardado na sua sombra ou no seu baú, é preciso de algo a mais para essa informação ser levada. E é aí que mora o ego. O ego meio que auxilia a sombra e você, o seu inconsciente e o seu consciente. Naqueles momentos quando você precisa de motivação ou algum hábito que você tenha, é o ego que vai trazer essa informação ou essa motivação até lá. Só que para o ego se auxiliar, ele ainda precisa de algo um pouco a mais. Quais são as verdadeiras informações certas que têm que ser levadas ou não. E aí que entra os arquétipos. Ou melhor, as motivações que você tem de um modo geral. Então, por exemplo, uma pessoa que é se inspirada no Superman, o ego acaba se auxiliando como se fosse o Superman. Então, levando as informações do inconsciente, importantes, como o que o Superman faria, para o consciente. E assim a pessoa tomando a decisão. Mas não há nenhum problema até agora. O problema é quando nós criamos a persona. É quando nós, em vez de criarmos vários arquétipos, nós criamos apenas um. E acabamos mentindo para nós mesmos ou para as outras pessoas. Um ótimo exemplo que eu posso dar disso é o homossexual que não gosta de outros homossexuais. Quando ele vê aquela pessoa sendo feliz, sendo homossexual, sendo ela mesma, ela acaba odiando aquela outra pessoa, colocando assim uma máscara. E cada vez mais a persona ela pode acabar tomando o lugar do ego e a pessoa pode acabar ficando mais confusa e tendo muitos problemas no futuro. E um dos maiores problemas que eu vejo hoje em dia é a pornografia. Só que como muita gente já falou sobre o assunto e todo mundo já tá cansado, eu vou dar mais ênfase nos darks romances, mas dá na mesma coisa. E darks romances, não sei se você sabe, seria meio que o conteúdo mais 18, só que feminino.
Então, enquanto os homens gostam de vídeos, as mulheres seriam mais para a parte da leitura. E você pode imaginar, mas não é tão ruim assim. O problema é que os darks romances, eles meio que exageram em tudo mesmo. É até criminosa, sabe, relacionado. Agora vamos olhar um pouco o que eu falei lá atrás. No caso da pessoa que é viciada, ela faz meio que outra coisa pior, que ela aumenta a sua sombra. Carr diz que toda a informação que é guardada no nosso baú nunca é retirada, ela sempre é guardada para algum momento ser utilizada. Tanto isso que ela acaba se refletindo no nosso sonho, que é uma forma de manter nós saudáveis ou vivos. A pessoa ela aumenta a sua sombra, ela aumenta a sua informação carregada. Por isso que é muito normal a gente ver pessoas que são viciadas vendo tudo relacionado a besteira. Mas no caso, será que não existe uma forma de nós sairmos disso? Ou será que só apenas as pessoas de sorte que realmente conseguem sair desse tipo de situação? Dos seus vícios, dos seus problemas e vice-versa. E aí que entra o self, que nada mais é o que o seu eu ideal que você quer. Então, por exemplo, aquele momento onde você quer ser o melhor para mudar a sua vida ou vice-versa, aí você meio que cria o seu eu ideal, com as suas próprias ideias, sentidos. Então, por exemplo, o caso do homossexual, ele começa a se inspirar não necessariamente num cara que mudou a ideia sobre homossexualismo, esse tipo de coisa, mas um cara parecido com ele, que não gostava muito do que ele era e acabava se atrapalhando na sua vida por si só. E assim se inspirando e cada vez mais evoluindo, e entendendo que às vezes não tem nenhum problema em ser ele mesmo. E no cara que é viciado? No cara que é viciado, por exemplo, ele já é um pouco diferente, porque isso tem a ver com o aumento da sua sombra, digamos assim. Então você teria que diminuí-la aos poucos, ou seja, primeiro você começa vendo, que você já vê no caso, depois imagens, até que você começa a ler livros, ou até imaginar. A primeira coisa que você deve focar é na qualidade que você vê. No caso, o tempo e a frequência, que é quantas vezes você faz e quanto tempo que você gasta por dia, no caso, depois você vê. Se você gasta mais tempo, você foca no tempo. E nunca deixar um pêndulo ser maior que o outro, ou seja, só porque você diminui o tempo, não aumente a frequência. Só uma coisa em questão que eu quero deixar bem claro. Nós não podemos criar uma persona em volta de nós e nas pessoas, de que é só aquele personagem, é o ideal e pronto e acabou. A vida, ela não funciona desse jeito. Coisas boas se tornam ruins, coisas ruins se tornam boas durante nossas vidas e vice-versa. Existem coisas que são 100% ruins e existem sim coisas que são 100% boas. Só que são a exceção da regra. E muitas vezes nós não vamos usar isso nas nossas vidas. Por isso que Carr mostra que um ego em desequilíbrio é um ego saudável. Porque durante nossas vidas nós entendemos que certas pessoas que simplesmente jogam exposed, 1000 graus, guys, de certas pessoas, simplesmente não são pessoas boas, mas sim podem ser pessoas mal intencionadas ou ruins. E depois nós entendemos o outro lado da pessoa, nós entendemos que a pessoa pode estar certa ou não. Tudo depende do contexto. E é assim que funciona a vida. E é assim que nós devemos pensar sobre nós. Às vezes nem tudo que nós realmente achamos que nós queremos, realmente queremos. Por isso que, como dito lá atrás, todos nós temos nas nossas próprias vidas. Pessoas podem ser fortes, no momento não precisam ser. Mas às vezes, para aquela pessoa, ela precisa ser forte porque ela é uma pessoa diferente. Ou não, isso depende de cada pessoa. Tudo depende de contexto. Assim, no final das nossas vidas, ou durante, nós encontramos o ponto de equilíbrio, onde nós entendemos tudo sobre nós, ou quase tudo, onde nós encontramos o ponto de iluminação e nos sentimos bem com a vida. E assim nós podemos trilhar ela sem nenhuma preocupação, porque nós entendemos como ela funciona e quem realmente nós somos por dentro. E assim percebendo que, na verdade, todos nós somos iguais, ou quantos humanos são previsíveis. Mas agora eu tenho uma pergunta final pra você. Será que se as pessoas entenderem isso, elas vão se tornar pessoas melhores? Será que o mundo pode até mesmo acabar com a fome, com a maldade, por elas simplesmente entenderem que elas são? Ou por o simples fato de nós podermos entender quem nós somos? E nós podemos ter o livre-arbítrio de ignorar, porque as pessoas não querem saber quem elas são, mas sim elas querem realmente ser o que elas querem ser naquele momento. O mundo vai mudar ou não? Fica aí meu questionamento pra você. De qualquer forma ou de outra, é isso. Espero que tenham gostado. Oxe, o que você tá fazendo aqui? Ué, tô tentando terminar o vídeo, já que você demora demais. Ah, por favor, nem demorou tanto assim. Tipo, só faltam 6 meses pra acabar o ano. Tá suave, pelo amor de Deus. Que vergonha desse corpo. Tá bom, agora vai embora. Que cara chato. Bom, esse foi mais um vídeo, espero que todos tenham gostado. Desculpa um pouco pela demora, acho que acabei demorando um pouquinho, né? Todo mundo demora um pouco às vezes, né? Então acho que não tem problema. Aí, não esqueça de compartilhar, hein? Sei lá, compartilha com seu amigo, sua vizinha, seu cachorro. Sei lá, até colocar no Twitter alguma parte do vídeo que você achar até engraçada. E é isso aí. Mas enfim, de qualquer forma é isso. Espero que todos tenham gostado. Qualquer pessoa que tenha assistido. E lembre-se, nunca desista dos seus sonhos.